Você está gravando? Pronto. Pronto. Ok. Está registrado. Ok. Então, antes que tudo, para quem não conhece, não escutou nada de metamedicina até agora, metamedicina, a mesma palavra, é dividida em duas. Meta significa, vem do grego, significa ir além, e medicina é o cuidado, o bem-estar, a solução de sintoma, de enfermidade, depende das várias definições que tem no dicionário ou na Organização Mundial da Saúde, mas, em última instância, o bem-estar das pessoas. Então, o que quer fazer a metamedicina é ir além da medicina alopática, além da resolução de sintomas, de tratamento farmacológico, de cirurgia, de o que seja, para finalmente identificar qual é a causa raiz do mal-estar, qual é a causa raiz porque as pessoas estão enfermas, porque a pessoa está com depressão, porque a pessoa está com câncer, não? Se a gente vai a um médico, qualquer tipo de médico, seja oncólogo, médico geral, ele faz uma análise do sintoma que você tem uma inflamação, tem uma dor, tem uma infecção, e prescreve um tratamento farmacológico, ou prescreve um tratamento cirúrgico, ou prescreve uma fisioterapia. É uma resolução mecânica do tema que tem o corpo. Não tem nenhum médico alopático, tem médico integrativo, sim, que faz uns cursos, que faz um caminho para entender por que você se enfermou, qual é a causa, de uma pessoa ter um câncer, qual é a causa de uma pessoa ter dor de cabeça, enxaqueca contínua, qual é a causa? Não sabemos, mas vamos dar um analgésico, vamos dar um antipirético, vamos dar um psicofármaco, vamos fazer uma cirurgia, mas realmente, se as pessoas não vão fazer um caminho interno profundo de entender que foi o gatilho, que foi o que provocou que eu me enfermei, a resolução da medicina alopática é somente uma resolução parcial, é uma redução de dores, é uma redução de inflamações, de infecções, mas não é uma solução definitiva a qual é a causa raiz da nossa enfermidade. Então, a metamedicina realmente quer trabalhar esta parte profunda, que é a nossa parte inconsciente, que é a parte que nos leva a nos enfermar. Então, nas últimas conferências, falamos do princípio de responsabilidade como um princípio fundamental para começar o caminho de autocura, de autocuidado. Conversamos sobre a situação de a gente estar neste triângulo que eu chamo um triângulo infernal, que é vítima, não? Vítima, salvador e carrasco. A gente dá a volta neste caminho na vida e fica neste caminho. Mas quando eu sou vítima, eu não me responsabilizo sobre aquilo que acontece na minha vida. Quando eu sou carrasco, eu sou muito zangado daquilo que acontece. Quando eu sou o salvador, eu não me preocupo de mim, quero salvar o mundo, quero salvar meu irmão, meu casal, o que seja. Então, a solução é sempre fora. A solução é sempre alguém fora. Na metamedicina, o primeiro passo é responsabilizar que a solução da nossa enfermidade é com a gente. Então, falamos de tudo isso, exploramos todo o tema da responsabilidade, como é na metamedicina, mas vimos que tem um tema muito importante, porque na prática da metamedicina, trabalhamos muito frequentemente tema da criança interior, não? Hoje eu levei aqui, onde eu deixei isso, se eu deixei, não sei se você conhece isto aqui, não? Quem conhece a Rússia, provavelmente sim, não? Quem conhece, não, esta é uma matrioska, não? Então, se você abre uma matrioska, tem outra, não? Tem outra menor. E se você abre outra, tem outra menor. E depois outra menor. E depois outra menor. E para mim, a matrioska simboliza exatamente a nossa evolução da gente, não? A evolução da gente, como quando nascemos, que o nascimento é inconsciente, não é que a gente decide, vou nascer, não? E quem acredita nas almas, na reencarnação, pero o nascimento é algo inconsciente.
A vida, pero se converte em algo consciente. E acontece, às vezes, que acontecem situações muito difíceis no nascimento, acontecem situações muito difíceis em outro momento da nossa vida, quando eu tenho 1, 2, 3 anos, normalmente em relação com nossos cuidadores, nossos pais. Acontecem situações na escolinha, onde eu fui avergonhado, onde eu fui humilhado, às vezes. Acontecem situações na adolescência e acontecem situações, às vezes, na idade adulta, que eu faço um grave acidente, eu me enfermo, eu perdo tudo, eu quebro tudo do ponto de vista econômico, eu perdo filho, perdo família, eu tenho separações, eu tenho divórcio. Tudo isso são padrões que têm a ver com a nossa vida. Então, o que tem a ver com este tema da criança interior? O que é isso? Ora, um dos trabalhos da metamedicina, entregando um pouco para você qual é o método, qual é o processo, o primeiro passo do trabalho da metamedicina é acompanhar o paciente, acompanhar o cliente que procurou uma sessão de metamedicina ou participou de um seminário, um workshop. O primeiro passo é entender e interpretar qual é o sintoma. As pessoas vêm e dizem, eu já é o terceiro matrimônio, então a pessoa não tem consciência que está dependente afetivo, o que seja, ou a pessoa vem com uma enfermidade muito clara, ou a pessoa vem, como recentemente muita pessoa com esta pandemia me chama por tema de Covid, ou por tema de crise de pânico, ou medo que morra a família, o irmão, o medo da morte, várias coisas, não? A pessoa tem que ver com situações, com a sua história de vida. O que tem que ver com essas pessoas aqui? Não? Vou dar um exemplo meu. Não gosto de falar de caso de paciente pelo tema de privacidade. Vou dar um exemplo meu. Eu tenho 55 anos, eu nasci 55 anos atrás, mas a gente era 2. Eu sou gêmeo. Mas, infelizmente, eu nasci e o meu irmão nasceu morto. O que acontece com isso? Nada, eu fiz toda a minha vida, mas quando adulto, em cima de 40 anos, fazendo trabalho pessoal como terapeuta, porque um terapeuta tem que trabalhar, porque não pode acompanhar os demais sem que fazer um trabalho pessoal, eu descobri que eu estava sempre infeliz. Eu estava normalmente infeliz, que eu estava muito sensível às separações, que eu estava muito sensível quando a minha mãe, quando eu era criança, quando meu pai ficava fora 1 semana, 2 semanas, eu era muito sensível. Eu chorava, eu ficava puto da vida com isso. Eu era muito sensível às separações que tive depois na vida como adulto, separações, divórcio, me afetava, tudo que era separação me afetava, eu não entendia o porquê. Não entendia porque eu encontrava a pessoa que depois se separava de mim, eu não entendia a pessoa, não? Eu estava inseguro. Depois eu encontrei a metamedicina e foi a entender porque eu estava com problema de diafragma, sempre tenso, eu estava inseguro. E não tinha na causa. Eu disse, você foi doutor? Sim, eu fui ao doutor, eu peguei antidolorífico, nada, não acontecia nada. A minha vida ficava infeliz, tinha dificuldade de relacionamento, estava muito sensível ao tema de separação, até que fazendo metamedicina, eu fiz diretamente com a fundadora Cláudia Renville, fazendo uma sessão, eu comecei a tentar desconectar estes sintomas, que são sintomas não de enfermidade, vamos dizer, verdadeira, mas de enfermidade social, de enfermidade relacional, de enfermidade de tensão no corpo contínua, e comecei a ver aonde chegava. Chegava o meu sentimento de me sentir totalmente destruído quando havia uma separação, totalmente perdido. E de onde começou isso? Porque, não sei, porque meus pais sempre ficaram comigo, eu nunca fui abandonado, nada. Cheguei até o nascimento. Então, o primeiro passo foi tomar consciência e fazer uma conexão entre uma condição atual que não é favorável para a minha vida. Para mim não era favorável o meu relacionamento. Escolhia sempre a pessoa que depois nos separávamos.
Depois entender que a vida me deu esta oportunidade, agradecer de todas estas separações, de todas estas coisas que aconteceram, porque era o único modo para eu entender, fazer uma pausa e tentar entender o que está acontecendo comigo. Não é um problema do casal, não é um problema desta mulher, da outra mulher, não é um problema de que não encontro ninguém que me resolva o meu problema de diafragma. Era uma coisa muito mais profunda que vem do passado, um passado totalmente inconsciente, porque uma criança que tem 9 meses que nasce não tem memória visiva, imagem, nada. Mas tem memória emocional, mas tem memória biológica, mas tem memória procedural, que na metamedicina também podemos ter acesso. Uma pessoa não tem uma imagem de algumas coisas que aconteceram na sua infância, porque se aconteceu antes dos 2 anos, não tem nenhuma lembrança, nada. Mas o seu corpo, na memória límbica, ele tem memória emocional. Então, a primeira parte do trabalho com a metamedicina, vamos acompanhar as pessoas a identificar qual é o sintoma, qual é a enfermidade, que representa esta enfermidade, em que parte do corpo ela se expressa. Depois, vamos tentar de entender quando começaram os primeiros sintomas, quando eu senti o primeiro sintoma de dores nos diafragmas, de dificuldade respiratória, desde sempre. Eu digo, desde sempre, desde que estou criança, tenho este tema. Tá, então temos que procurar na infância, não? Segundo passo, conectar com alguns eventos que foram o gatilho, que foram o estímulo, aonde esta criança memorizou que separação era morte, separação era infelicidade, separação era algo que afetava toda a minha vida. E depois, o terceiro passo da metamedicina é acompanhar o paciente a transformar esta interpretação que esta criança fez para criar uma interpretação nova na memória emocional. E isto é possível porque a nossa memória emocional, nosso cérebro límbico, ele não discerne entre se a pessoa está vivendo o acontecimento agora ou a pessoa está imaginando ou revivendo o acontecimento. Para a memória límbica, tudo é agora. Tudo é sempre aqui e agora. Então, quando falamos de criança interior, é um trabalho muito profundo que fazemos na metamedicina, não sempre, não? Depende, temos vários modos de trabalhar na metamedicina, mas o trabalho com a criança interior é quando vamos a trabalhar temas muito importantes da infância, da adolescência, hasta o nascimento ou hasta dentro no útero, para resolver temas importantes de enfermidade verdadeira, mas também de enfermidade relacionais, dependência afetiva e outras coisas que acontecem na minha vida, incluso acidente, não? Como consequência de sentimento de culpabilidade ou outras coisas. Ora, o primeiro passo que eu realmente, primeiro passo que eu trabalho com você, o tema da criança inferior. A primeira coisa, uma pergunta para você. O que é criança interior? O que é criança interior para você? Tem pessoas que dizem criança interior, o que é isso? Não sei se é isso, não. E quando eu falo disso, é que realmente, para a minha experiência pessoal, e minha experiência também de outro terapeuta da metamedicina, realmente, quando a gente conecta com esta criança de 9 meses, com esta criança de 5 anos, com esta criança de 8 anos, que é você, que somos a gente, que vivimos momentos traumáticos, conflitivos, dentro da nossa evolução, dentro do nosso crescimento, é conectar com um momento muito doloroso, que normalmente foram aí colocados no poral do inconsciente e esquecido. E a gente muitas vezes acha que eu fechei a porta, eu não quero falar mais deste evento que afetou muito a minha vida e tudo bom. Eu resolvi, e vamos na frente. Só que isso não funciona. Isso é uma trampa, isso é uma... Como não trampa? Como se diz, mano, trampa? Isso é uma armadilha. Armadilha. Não? É a armadilha da nossa mente, do nosso ego, que diz, não vai passar de novo nesta parte dolorosa da tua vida que aconteceu quando você tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, o que seja. Porque foi muito doloroso. Recentemente, trabalhei com uma pessoa que passou na pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, na Europa, que tinha passado um momento muito difícil
com a saída do nazismo, a entrada do comunismo na Hungria, e ele, uma pessoa de 60 anos, me contatou bom, e o tema dele era ainda o bullying que ele recebeu, porque ele era de uma comunidade que depois foi rejeitada neste país, o bullying que ele recebeu na escolinha que ele frequentou, o bullying das pessoas de outra etnia, de outra comunidade, isso afetou toda a vida dele, completamente toda a vida dele. E quando ele me procurou para trabalhar alguns temas dele, chegamos até este momento onde ele tinha 8, 9 anos. E ele me falou, olha, trabalhamos tudo, mas eu não quero ir aí. Então, o que você acha que aconteceu? Absolutamente nada. Os seus sintomas continuam e as suas problemáticas continuam. Ele pode pegar fármaco, remédio, fisioterapia, tratamento integrativo, reiki, tudo é ótimo para aliviar e para reduzir. Nada disso funciona se queremos realmente resolver a causa definitiva do nosso mal-estar e queremos evoluir e ir na frente. Então, a metamedicina não faz milagre, não obriga ninguém a se curar, é uma proposta de acompanhamento que começa com uma tomada de consciência de qual é a conexão entre um sintoma, uma enfermidade e alguns eventos que foram o gatilho que construíram na memória emocional desta criança ou deste adulto esta interpretação da realidade. O segundo passo é a integração, é compreender qual é a minha responsabilidade. Sempre tem um tema da responsabilidade na metamedicina. Quando não tem responsabilidade, não tem solução. Se eu acho que não tem nada a ver comigo, não? Eu escrevi um artigo hoje para a próxima newsletter, onde coloquei algumas frases de alguns clientes meus este ano. Não? Por exemplo, o cliente disse, um cliente me falou, disse, eu perdi a vista, eu quero trabalhar um tema com os olhos. Poxa vida, mas tem muitos bandidos que estão bem de saúde. Eu, que sou um cara que trabalha todos os dias, tenho um problema com os olhos. O outro cara disse, nossa, ele falou, o outro cara, foi muito engraçado, o outro cara me falou, disse, nossa, eu fiz tanto acidente que tem que ir de bastão, de muleta. E a pessoa se confirma de vítima. É vítima dos acidentes, é vítima do vírus, é vítima de outra coisa. Sem assunção de responsabilidade, que a gente é criador da sua realidade, com os pensamentos, com a sua história de vida, não tem assunção de responsabilidade e não tem possibilidade de cura. A cura começa quando eu identifico a conexão entre meu mal-estar e alguns eventos e depois assumo a minha responsabilidade. Em que sou responsável? O que eu fiz ou não fiz? Mano. Desculpa interromper, é só para deixar mais claro aqui para mim também e para, às vezes, alguma pessoa. Você está dizendo que, dependendo da queixa que a pessoa te procura ou que ela está passando na vida, no relacionamento, na história dela, pode ser que a causa disso, a raiz disso, esteja nessa criança, né? Nessa criança ferida, na história dela quando ela foi criança. Por exemplo, a gente está falando da criança, pode ser ao longo de toda a história, mas geralmente quando ela foi criança houve algum dano, não sei, algum trauma, algum evento, algo que marcou, que gerou uma memória, um ruído no sistema dela, né? Estou falando em termos de terapia neural, mas é mais ou menos isso. Gerou um ruído, uma memória, o corpo guarda aquilo e até hoje repete por memória para se defender, para se proteger. E isso hoje ganha o nome e as configurações de uma doença, porque no corpo isso hoje não é mais aceitável, já não é de tanto repetir aquela via patológica e quando ela se depara com uma cena daquela ou uma situação que lembre aquilo, né, ativa todos os gatilhos hormonais, endócrino, imunológicos no corpo dela e isso vai gerando alguma disfunção, alguma doença, né? Mas assim,
Desculpa. Não, é mesmo assim, doutor. Obrigado que você resumiu em um modo mais claro, quizás. Mas olhamos uma criança. Não? Algum de você tem filho? Eu tenho um filho muito pequeno, que tem 2 anos. Eu vi, um exemplo, a semana passada eu fui fora 10 dias para o tema de metamedicina, fiz seminário, fiz eventos fora do país, fiquei fora 10 dias, voltei, ele tem 2 anos, e ele não quis ir no kinder, no jardim, não quis, me estava pegado a mim toda a semana, e ele sentiu isto como um sentimento de separação, que depois, com o trabalho de ficar junto amorevolmente, quizás vai a passar nos próximos dias. Mas se a gente vê as crianças, que identifica? Identifica espontaneidade, identifica inocência, identifica a capacidade de brincar, identifica a curiosidade, não, a curiosidade para tudo. Então, imaginamos que estas são a característica principal de uma criança. E depois você vê certas crianças que não têm mais curiosidade. Você vê certa criança já um pouco mais na frente que jamais não sabe brincar. Você vê esta criança que depois já não sabe mais dominar o ambiente, que já fica tocado de várias coisas. Só que esta criança não tem mais 4, tem 40, tem 35, tem 52, tem 66, e você nota que nestas pessoas, neste ser humano, toda a característica que são importantes na criança, mas que são importantes também no adulto, não? Se é um adulto sano emocionalmente, de aproveitar e curtir, de ser espontâneo, de ser humilde, de ter resiliência, de poder... Tudo isso foi embora e você vê pessoas apagadas, não? Desligada da vida, desligada, totalmente concentrada, 18 horas no trabalho. Eu vejo todos os dias isso, e eu vejo todos os dias também com a gente, trabalhando todos os dias com a gente. Então, o primeiro foco que eu levo no seminário e também nas sessões, quando trabalhamos com criança interior, é recuperar, reencontrar esta característica da sua criança interior, a reconectar com esta parte que está ainda dentro de você, mas que eu não posso mais conectar. Mas esta parte que está ferida, esta parte que está ainda dentro de você, ela está dirigindo a sua vida emocional, dirigindo as suas relações afetivas, se é ferida. Se tem tema com sentimento de abandono, se tem tema com rejeição, porque na sua infância, na sua adolescência, viveu situações desse tipo. Se tem tema com injustiça, se tem tema com traição, humilhação, este adulto de hoje está dentro com esta criança. E esta parte dele, mulher ou homem, esta parte dele está atuando a nível inconsciente com uma potência que, se não temos uma tomada de consciência, não temos ideia. Pensamos de ter discernimento, consciência, que todas as decisões são racionais. Na realidade, sobretudo no mundo emocional, então no mundo do relacionamento, no mundo dos vínculos com outras pessoas, quem manda muito frequentemente é esta criança ferida. Então, Valério, por isso, sim. você está falando que se alguém tem tema com traição, com problema com o casal, tem a ver com essa criança ferida lá atrás, é isso? Eu queria que você Muito explicasse melhor. frequentemente, não é sempre. A Repito, culpa a não é metamedicina. a pessoa que te traiu, Olha, ou você que atraiu a pessoa que te traiu? A tua criança? olha, primariamente na metamedicina, cada caso é único e original com a sua história. Então, não tem generalizações, é assim, esta enfermidade, todo mundo tem. Então, não, isso não existe na metamedicina. Mas, se eu tenho tema com, por exemplo, eu falo de eu pessoalmente, que é mais fácil falar do tema pessoais que chamar outros. Eu tenho tema com sentimento de separação, a minha dificuldade de me sentir separado e a minha necessidade no passado de
salvar as pessoas em dificuldade. E quando eu fiz o trabalho de metamedicina, entendi que a minha ferida de separação é a separação com a morte do meu irmão, que antes estava. Não, a primeira vez que a Cláudia me falou, mas você tem consciência que você ficou 9 meses com este cara dentro no outro, que você viveu 9 meses com este cara? Eu falei, eu nunca conheci o cara. Eu digo, bem, lembro aí que a minha mãe me levou no cemitério, às vezes, quando eu era criança. Não, é só a tomada de consciência que era tão fechadinho no poral aí, estas coisas, como isso afetava a tua vida. Então, sim, se esta ferida era tão forte que eu atraí na minha vida todas as situações, não? Atraí pessoas que depois me traicionaram, atraí pessoas que depois... E também eu traicionei, separei, porque você passa da vítima a carrasco, não? É como uma grande ondulação. E tudo isso até que você não tenha uma tomada de consciência que todas estas situações difíceis que chegam na sua vida não são nada mais que mensagem em forma de sintomas, em forma de enfermidade, em forma de padrões repetitivos, para começar você a ter uma pausa e ter uma tomada de consciência de qual é que você tem que aprender disso. Qual é a lição que você tem que aprender para a sua evolução. Então, quando eu cheguei aí, imediatamente, quando eu fiz o trabalho de metamedicina com a Cláudia, com a fundadora, a minha vida mudou completamente. E falo sincero, eu finalmente fui capaz de atrair uma pessoa equilibrada, porque eu era mais equilibrado. Não porque o problema era os demais, é porque eu tinha entendido porque eu atraía a pessoa que depois ia embora. E a causa disso, eu depois tive a possibilidade de construir uma família. Senão era impossível. Impossível. Então, é certo, a gente atrai exatamente aquilo que mais tem medo. Se você tem medo da separação, ou você está com muito medo da pessoa que te vai traicionar, frequentemente você atrai exatamente a pessoa que te vai traicionar. E isto é, em muitas práticas, em muitos casos, é isto que acontece. Ora, aqui falamos de tema afetivo e dependência afetiva, de relacionamento, mas tem situações onde chegamos realmente a enfermidade grave, incluso câncer e outras coisas, não? Onde, por exemplo, uma morte de um filho ou um aborto que chegou, que uma pessoa não quis, que ao terceiro ou quarto mês uma criança morreu, leva, às vezes, a desenvolver para uma mulher um câncer de ovário ou temas muito graves. Uma morte, um luto, uma separação. Então, aí vemos que se as pessoas não fazem um trabalho, você pode fazer quimio, radioterapia, pode fazer qualquer coisa, mas vai ficar muito afetada disso até que você não faz um trabalho de luto, perdão, o que seja que aconteceu. Então, é isso, mano. Então, normalmente acontece que atraímos mais aquilo que mais temos medo. Se temos medo de um vírus, atraímos o vírus. É na metamedicina, não? Mas, em geral, então, atenção que o trabalho com a criança interior é só uma parte do trabalho da metamedicina. Mas é uma parte importante quando descobrimos que a causa emocional, quando descobrimos que a causa profunda do mal-estar da pessoa tem que ver com eventos que aconteceram na infância, no nascimento, hasta a adolescência. Então, neste caso, fazemos um trabalho indo a encontrar de novo esta criança e a reviver aquilo que esta criança viveu em forma imaginária ou em forma de real lembrança que a pessoa tem, mas só depois de uma tomada de consciência destas pessoas, das conexões entre o mal-estar e as enfermidades, entre qual é a lição que ela tem que aprender e o que está acontecendo na vida dela. Sem tomada de consciência, acompanhar uma pessoa em um trauma é retraumatizar. Então, isso nunca fazemos isso. Então, só se tem um trabalho antes que a pessoa tive uma tomada de consciência, aí o trabalho
de criança interior é possível, é muito eficaz, é muito poderoso e muda radicalmente as condições de um mal-estar na hora. Manu. Valério, e como dá para a gente saber, como a gente sabe que a questão está lá na criança interior? Dá para saber de antemão ou que foi um tema da infância? É mais ou menos essa pergunta. Olha, por exemplo, uma pessoa adulta, aqui uma listagem que tinha feito para responder uma pergunta como esta. Não sei dominar o meio ambiente, tenho dificuldade de dominar o meio ambiente. Não consigo lidar com frustrações. Estou falando agora de um adulto, não consigo lidar com frustrações. Fico inseguro. Sou viciado de algo. Sou viciado de álcool, de cigarro, de droga, de pornografia. Né? Preciso contínua atenção, preciso muita atenção. Estou muito frequentemente com medo de algo, medo disso. Esses são todos sinais que provavelmente, mas repito, na metamedicina não tem provavelmente. Tem a pessoa Cláudia tem a sua história e a pessoa Manuel tem outra história. E os mal-estar podem ser o mesmo, a causa emocionais totalmente diferente, porque vem de histórias pessoais diferentes. Não? Então, quando temos esta sinais, não? Tenho dificuldade a dominar o meio ambiente, não consigo lidar com frustrações, fico inseguro, tenho vícios, preciso atenção contínua, a pessoa não me dá atenção, a pessoa não me reconhece, fico puto, ou estou com muito medo a pegar decisões, medo de uma coisa, de outra coisa. São sinais que provavelmente com estas pessoas, se esta pessoa está pronta, se chegamos, não? Se tem todas as condições para fazer, se a pessoa tem uma tomada de consciência, então vai a encontrar esta criança interior, um adulto consciente daquilo que realmente aconteceu, com uma interpretação diferente da realidade. O trabalho é profundo, muito amoroso, com muita compaixão, muito poderoso. E realmente, não? Change life, como se diz em inglês, mudança de paradigma. E estes são os sinais. Os sinais, a pessoa diz, ok, eu tenho algum destes sinais. Mas esse é um trabalho, eu já sei a resposta, mas é só para ficar claro, porque tem bastante gente nova aqui também. Esse é um trabalho diferente do trabalho da metamedicina? É um trabalho criança interior? É algo separado do trabalho metamedicina? Ou durante a sessão você percebe que a questão está lá na infância e é trabalhado isso? Durante a sessão. Tudo na metamedicina não tem planejamento. Né? Estou fazendo aqui uma sessão com o Manu, ele me falou que tem um problema de retina, então eu já sei, então eu já programo. Significa fracasso seguro da sessão, significa não atender em modo com compaixão as pessoas, significa não estar na escuta do aqui e agora, que está acontecendo, significa planejar na cabeça do terapeuta a situação do cliente, desastre 100%. Não, tudo começa com a primeira fase, que é uma fase de investigação, com perguntas pertinentes. Pergunta pertinente significa não pergunta, oi, tudo bem, como você está? Não. Pergunta pertinente é relacionada ao sintoma e às enfermidades ou ao mal-estar que a pessoa tem. A pessoa vem e diz, olha, eu tenho crise de pânico, eu tenho medo da morte, eu tenho medo que a minha mãe morra de vírus, eu fui internada semana passada com isso, com outro, mas fiz todo o exame e não tenho nada. Ou eu, por exemplo, eu tenho câncer de ovário, ou eu tenho algo concreto. Ou é o meu terceiro matrimônio, tenho dificuldade, me separei, estou brigando com o segundo marido, me separei com o terceiro, estou brigando com o terceiro marido, o que seja, não? Realmente, cada pessoa vive a sua história. Então, tem um tema, as pessoas querem trabalhar algumas coisas importantes para elas, é uma prioridade neste momento, e a partir de aí, com perguntas pertinentes relacionadas ao tema, relacionadas ao sintoma, relacionadas à enfermidade, a gente vai, conjuntamente com as pessoas,
com compaixão, sem julgamento, sempre com grande curiosidade, grande capacidade de escuta, até ver se a pessoa, não a gente diz, eu sei que o cara, não, até que a pessoa tenha uma tomada de consciência, ela disse, uau, nossa, eu nunca tinha visto isso, ou eu nunca tinha pensado esta relação. Normalmente uma tomada de consciência deixa a pessoa um pouco assim, não, uma pausa. Isso, nossa, não tinha pensado que isto que aconteceu aí, não? A partir de aí, quando a pessoa começa a ver a conexão e ter uma tomada de consciência, aí desenvolvemos a segunda parte, que é a parte de integração, que é a parte de assunção de responsabilidade. E depois, se tem as condições, muitas vezes já a tomada de consciência, a integração é tão poderosa para a pessoa já sair fora. Eu falo de trabalho recente que fiz, que já isso foi suficiente para a pessoa já se mover desta situação de mal-estar que tinha em 2, 3 dias já estar muito melhor, ou não, a ferida é muito importante, tem um padrão, tem uma programação na memória emocional, tem uma ferida muito dolorosa que tem que ver normalmente com os cuidadores, com os pais, com um tema importante para a pessoa. Então, a pessoa é acompanhada, se sente pronta, se quer, sempre perguntar, não é obrigar ninguém, a ir aonde precisa ir, e naquele lugares ou aquele lugar que foi o lugar aonde a causa começou. Significa aonde os eventos aconteceram e a criança interpretou este evento de uma certa maneira que foi perfeito para a criança, porque a criança fez aquilo que deixou ela sobreviver no ambiente, não? Exemplo que faço muito frequentemente. Os pais trabalhavam muito, falo de um cliente verdadeiro de muitos anos atrás. O pai trabalhava os dois, a mamãe era papapá 18 horas ao dia, papai viajava, o cara estava sempre com a babysitter. A um certo momento, esta criança, 3 anos, adoece, fica com febre, 40 de febre, pim, pum, pam, chama a babysitter, chama a avó, os pais, pum, os dois para tudo, volta em casa. O que aconteceu com esta criança? Esta criança, aos 3 anos, inconscientemente, não é que a criança de 3 anos disse, uau, vou fazer sempre assim. Elaborou e interpretou que para ter os pais disponíveis, porque aquilo, a criança quer os pais disponíveis, precisava se enfermar. Então o papai suspendia todo mundo, suspendia trabalho, voltava em casa. Só que esta criança agora tinha 37 anos, estava perto de um divórcio, porque o marido estava cansado, cada vez que faltava atenção, que faltava alguma coisa, se enfermava. Não? Então, terminou o matrimônio terminando, e a gente trabalhou e foi a transformar esta interpretação que esta criança construiu na sua memória emocional. Para existir e ser amada, tenho que estar enferma. Esta era a programação que tinha na memória emocional esta cliente. Então, mudamos esta programação na memória emocional. Para existir e ser amada, eu tenho que atender a minha necessidade. Ela mudou esta programação. Eu tenho que antes me amar infinitamente, sem esperar pai, mãe, tio, casal, marido, não? Então, mudamos esta interpretação com um trabalho de criança interior e a pessoa conseguiu de reencontrar o marido e de construir de novo e avançar na sua vida relacional, por exemplo. Então, o trabalho de criança interior não é muito especial. Depende de caso a caso, quando é possível, quando é importante e quando as pessoas estão prontas para fazer. Porque, como eu falei antes, Manu, este cliente de alguns anos atrás, que trabalhamos este tema do bullying, me falou muito claro, eu não quero ir ali. Eu falei, tudo bom, tudo bem, ok? Mano, desculpa. Não, é que eu achei muito interessante esse exemplo que você deu, da criança hoje com 37 anos à beira de um divórcio por conta de uma memória que ela gravou de uma sentença, né, como você disse, que o inconsciente dela percebeu que quando ela ficava doente, ela ganhava atenção, e quando não ganhava atenção, tinha que ficar doente.
Então, quanta gente não fica doente por tentando ainda, porque aquilo está gravado e programado. E como que você vai lá, você falou, foi reprogramada essa frase, como que é isso? Porque isso é uma palavra meio Sim, não, diferente. não, o paciente deu ele mesmo uma diferente interpretação. Então, é o processo final da sessão de metamedicina ou de um seminário, não? Também quando a gente faz um seminário, como vamos fazer em outubro, em novembro em São Paulo e também em fevereiro, dentro de um seminário de metamedicina, nós só damos algumas ferramentas, mas também cada pessoa vai fazer uma sessão dentro do seminário e vai trabalhar algo pontual. E esta parte da sessão de metamedicina, a parte final do processo da metamedicina, é a liberação da memória emocional. Ora, a liberação da memória emocional tem referência com a nossa memória emocional, não? Com o nosso, vamos dizer, se pensamos o cérebro como diviso em três partes, como se fala, o cérebro triuno, tem o tronco cerebral, não? A parte que gerencia todos os órgãos vitais, coração, né? Tem o nosso cérebro límbico, onde está a memória emocional, tem o neocórtex, a nossa parte mais racional, analítica. A maioria dos traumas, também nos últimos estudos da neurociência, das terapia do trauma, que eu também trato, é na memória emocional onde normalmente se pode trabalhar para acompanhar uma pessoa a se curar de um evento que foi muito difícil, ou que criou depois situações de enfermidade ou mal-estar na vida dela. Então, o caminho de um adulto que pegou consciência até um evento que aconteceu na infância, para reencontrar, é um grande encontro entre o adulto e esta criança, que aí não teve suporte, que aí fez uma interpretação da realidade que não era assim, porque os pais não é que estava feliz quando a criança estava enferma, ao contrário, estava louco para resolver o problema, não? Mas para esta criança, esta interpretação dos eventos, se eu fico enferma, então vou ter atenção e meus pais vão estar em casa, era perfeita. Então, você vai fazer psicoanálise, psicoterapia, terapia cognitiva, não ajuda muito, porque só uma reinterpretação na memória emocional destes eventos, feita por quem? Pelo terapeuta? Não, feita pelo cliente, pelo paciente. Um paciente consciente agora das causas da sua realidade atual, pode reorganizar, reinterpretar, reelaborar uma versão diferente deste evento e sedimentar na memória emocional isto novo. E isto novo, aqui agora, atende e muda toda a realidade presente. Então, é um trabalho de acompanhamento, não é hipnose, não é regressão, é um trabalho consciente de acompanhamento de um adulto consciente a se reencontrar neste evento com a sua criança interior, a recuperar aquela característica que ele perdeu. Ele perdeu a espontaneidade, ele perdeu a capacidade de brincar, ele perdeu a curiosidade, ele se converteu em um robô que trabalha 18 horas por dia, ele se converteu em viciado em trabalho, em viciado em cigarro, o que seja. Mas se convertiu em viciado porque está com dores, porque está com esta ferida. Ninguém se converte em viciado, que bonito. A pessoa que mais tem vício, mais tem sofrimento. A pessoa que se droga, mais tem sofrimento. Mais tem... o vício é um anestético, é uma forma de nos anestetizar, é uma forma de não sentir estas dores emocionais que me afetam de muito tempo. O vício não é algo ruim. Que ruim estas pessoas que olham pornografia, que ruim este pedófilo, que ruim estas pessoas que se drogam. Não, são só as pessoas mais frágeis que têm tema sério para trabalhar e que usa o vício como elemento de não sentir uma desconexão, desligar, se anestetizar em uma maneira ou uma outra maneira, com cerveja, com vinho, o que seja, não? Mas não sei se respondi às tuas perguntas. Respondeu sim. O que ficou agora para mim da tua fala é que você falou que vai trabalhando e essa criança vai, né, vai retomando a sua
sei lá, o seu brilho, a sua alegria de viver, eu não estou usando as tuas palavras, mas foi mais ou menos isso. E aí me veio a pergunta de que se isso é demorado, esse trabalho, se são muitas sessões, se é uma psicanálise eterna, como que... Nossa, é que estamos outro oposto da psicanálise, no sentido que a Sim, medicina é demais eficiente, porque falamos de uma, duas sessões por tema específico. Em metamedicina, trabalhando a memória emocional, não dá para trabalhar 7 coisas. A pessoa diz, eu tenho diabetes, mas eu tenho também problema de respiração, mas eu tenho também alta pressão. Qual é a prioridade? Em metamedicina, podemos trabalhar um tema por sessão. A sessão dura 1h30, 2 horas. Mas eu acho que, além da sessão, o trabalho que eu adoro é o trabalho do seminário, o trabalho do workshop, que dura 2 dias e meio, 3 dias, porque em um workshop, além de cada pessoa que participa, é um grupo pequeno de 10, 12 pessoas, por isso porque dedicamos um tempo importante por cada pessoa individualmente dentro do grupo. Eu adoro o seminário porque aí não só as pessoas fazem uma experiência de metamedicina naquilo que ela quer trabalhar, ou também, se não quer trabalhar, pode estar como observador do evento, mas também vai aprender alguma ferramenta importante para depois levar na vida dela. Um seminário de 3 dias não é que vai formar um terapeuta, não, a formação dura 2 anos, mas um seminário de 3 dias dá ferramenta importante para usar a metamedicina na vida do dia a dia da gente. Que a metamedicina não é só um trabalho de acompanhar as pessoas a resolver causas emocionais, estar muito melhor, ser feliz, mas também é um caminho do despertar, do acordar para mim, de finalmente retomar a responsabilidade da nossa saúde, do bem-estar na nossa mão. Não entregar o nosso poder de cura na mão de qualquer pessoa, das instituições, dos hospitais, não? Ora, não estou dizendo que se tem necessidade, uno vai fazer uma cirurgia, vai fazer um hospital, tem necessidade, tem que tomar um remédio, toma um remédio. Mas não é entregar a minha vida, a minha saúde na mão de ninguém. Eu sou o criador da minha vida e eu mesmo posso me curar. Posso ter necessidade de ajuda, tudo bem, mas vou manter o poder de cura na minha mão. É isso um pouco. Então, eu adoro o seminário, trabalho em sessões todos os dias, mas eu amo o seminário, porque o seminário é realmente entregar para vocês que participam alguma ferramenta importante, a parte do livro, a parte do dicionário, a parte do livro que já dá a possibilidade de introduzir o tema da metamedicina e começar a ler sobre isso. Ter alguma ferramenta que me ajuda no dia a dia. Por exemplo, ontem comecei a ter resfriado, eu disse, estou resfriado, a temperatura aqui, Uruguai, 0 grau. Não, na realidade, para mim, era um cansaço extremo, vindo de uma viagem profunda, precisava de uma pausa. Eu fiz um dia de pausa, hoje já não tenho mais resfriado, da coisa muito fácil, da coisa muito leve, a coisa muito profunda. Não vou, eu digo, mano, também a metamedicina é algo preventivo. Se eu, no dia a dia, eu me cuido do meu sintoma, do que acontece, provavelmente o sistema de saúde vai quebrar, porque não tem pouco trabalho, vai ter pouco trabalho. Não? Se eu faço metamedicina comigo mesmo, vou muito pouco no médico. Eu, última vez que fui a um médico alopático, 2014, 2013, falo sincero, última vez que peguei um remédio, 6 anos atrás. Então, desde que comecei a metamedicina, a minha presença sobre o que acontece no meu corpo, o que acontece no meu espírito, na minha memória emocional, me permite não de não ter enfermidade ou de não ter dores. Outro dia tive um problema. Não estou dizendo não. Mas de quando chega, de ter a capacidade de interpretar o que aconteceu 1, 2, 3 dias antes, qual foi o evento gatilho, que eu tenho que aprender disso. Eu tenho que carregar menos peso, eu tenho que pegar menos responsabilidade. Por exemplo, era um caso meu de 2 meses atrás. E fazendo isso, sem pegar nenhum remédio, 2, 3 dias depois, uma tendinite que normalmente dura meses, foi embora. Não? Então, para dar uma ideia de como a metamedicina se pode convertir como uma medicina do despertar, do acordar também, sobre a nossa saúde no dia a dia. E é por isso que
eu adoro o seminário, porque aí entregamos muito mais que uma sessão. A sessão, a pessoa vem, tem um tema sério, específico, trabalhamos o tema e tudo bem. Uma, máximo 2 sessões. Eu não lembro um cliente onde fiz mais de 3 sessões, trabalhando um tema. Depois a pessoa quer trabalhar outro tema, próximo tempo. E não é, 2 sessões por semana. Não, as segundas sessões faz se você quer, se você sente que tem que completar algo, ou faltou algo, ou não conseguimos chegar aí onde vimos a luz, mas você não estava pronto. Eu lembro uma cliente ano passado que fiz na sessão, depois passou um ano até ela voltar, disse, agora estou pronta. Ela disse, agora estou pronta para perdoar o meu pai. Eu precisei mais um ano de integração e tudo bem. E a segunda sessão foi divina, não? É isso, então não tem 18 sessões, metamedicina não existe isso. Você vem até que você sente que está bem e ajuda você. E tudo bem. Mas não sei se respondi também. Mas gostaria de abrir as perguntas de todo mundo e dizer que a turma do seminário de outubro já está toda lotada, que temos 2 turmas mais em novembro e 2 turmas mais em fevereiro de 2022, para a pessoa que quer fazer não só uma experiência de metamedicina, mas quer aprender também alguma ferramenta consigo mesmo. Só isso. Manu. O tema hoje foi, a principal, foi a chamada foi a criança interior, mas a metamedicina, como muitos aqui já sabem, mas alguns talvez não, ela pode cuidar de qualquer aspecto que esteja incomodando na vida, porque através desse método de tomar consciência e ir ressignificando, isso pode ser trabalhado. A Cláudia, isso aqui é o dicionário da Cláudia, tem quantas páginas, se você quiser falar mais, aqui tem todas as doenças que tem na medicina, mais de com 5 mil casos, doenças, 5 mil casos doenças que ela tratadas. tratou, com casos que ela tratou, mostrando quais questões emocionais, por exemplo, podem estar vinculadas a tais doenças, mas aí esse é um pouco mais complexo. No Brasil, a gente está tá lançando esse livro agora em português, né? Foi lançado esse ano, e quem fizer o seminário já ganha o livro, então aqui também tem um compêndio de doenças e tem explicação de como é o método da metamedicina, para quem tem dúvida, para quem quer começar a se enxergar, a se cuidar, a se olhar através desse olhar tão interessante, que para mim hoje é revolucionário no meu consultório e na minha vida também. Quando eu percebo algum sintoma, alguma coisa, eu já vou logo tentar tomar consciência que questão que eu estou guardando, que questão que eu estou levando e não estou liberando para o meu corpo apitar dessa maneira. Tem perguntas aqui no chat, Valério, e depois Por favor, vamos nas perguntas. Mas antes das perguntas, eu quero só esclarecer uma perguntinha aqui específica, que é sobre formação em metamedicina. Então, a gente tem esse ano seminários em outubro e novembro, mas os de outubro não tem mais vaga, pessoal, nos de novembro tem, e nos de fevereiro também tem. Vocês vão receber por e-mail depois esse material, explicando como se inscrever, quem quiser se inscrever e tudo mais. Mas ele não é a formação em metamedicina. Coloca assim, mano, eu acho legal. A gente manda depois para vocês também, quem tiver dúvida. Mas a formação em metamedicina funciona em 4 módulos, Meta 1, 2, 3 e 4. E a gente vai ter o Meta 1, provavelmente no Brasil, ano que vem, se a gente formar uma turma, mas já está bem encaminhado. Então, quem quiser fazer essa formação para atuar como consultor de metamedicina vai ter essa oportunidade de começar o ano que vem com o Meta 1 aqui no Brasil. E, por enquanto, a gente só tem um consultor aqui no Brasil, que é o Valério. Então, quem tiver interesse em fazer sessões, pode entrar em contato com a gente agenda, e depois que o Meta começar a acontecer aqui, provavelmente a gente vai ter um leque maior de consultores e terapeutas operando em metamedicina aqui no Brasil. É um campo muito aberto, né? Este é o meu propósito, não? Eu sempre falo, eu recebi tanto do Brasil, eu morei 7 anos aí, encontrei a minha esposa atual é uruguaia, mas encontrei no Brasil, em Brasília. Então, o Brasil está no meu coração e eu falei, tenho que entregar algo, não? Tenho que levar este método aí. Então, espero pronto de ter muitos consultores no Brasil. Eu digo, vamos a reduzir os custos do governo, do sistema de saúde, vamos a começar a fazer autocura, assim que precisamos muito menos, mas assim, brincando, realmente, meu propósito é que
já o primeiro módulo, que acho que é a segunda semana de março, já muitas pessoas, terapeuta, médico, terapeuta integrativo, naturópata, educadores sociais também, tem muitas pessoas na área educacional que faz a preparação de metamedicina não para sanar as crianças, mas para atender, cuidar mais, entender mais o que acontece em certa criança, adolescente ou não. Então, é realmente aberto não só a profissões médicas, é aberto a profissões médicas, aos terapeutas integrativos, psicólogo, tem, não? É mais aberto, porque a metamedicina pode operar em um counselor que faz tema de relacionamento, em um psicoterapeuta, e um médico, muito médico está dentro da metamedicina para fazer um trabalho integrativo distinto do normal análise mecânica do problema do cliente, não, ou do paciente. Então, é um pouco aberta, um pouco todo mundo. É isso. E o Seminário de Liberação da Memória Emocional é a porta de entrada para a formação, que não vai ser feita por mim, vai ser feita pelo diretor da formação, que chega diretamente da Bélgica, e a partir do módulo 2, diretamente da fundadora da metamedicina, que é uma bióloga médica, que é Cláudia Reinbil, que é as pessoas que escreveu mais de 11 livros até agora. Então, é o primeiro, este que está traduzido em português. Ela escreveu o livro de Metamedicina e Dependência Afetiva, Metamedicina e Tema da Abundância, e vários livros sobre metamedicina, enfermidade, mal-estar e outra coisa. Então, como eu falava, o Manu, tem pessoa que às vezes vem a fazer a metamedicina para operar mais na área de dependência afetiva, tem pessoa que vem na metamedicina para operar mais na área de fracasso, de abrir a porta à abundância, as pessoas que não sabem o que fazer da vida, que quer mudar a carreira, que não ganha dinheiro, e tem pessoa, a maioria, que vem para trabalhar o tema das enfermidades, do mal-estar. Então, é um mundo bastante grande. A metamedicina tem muita literatura, mesmo da autora, mais de 11 livros para estudar quem quer. Mas o principal, e por isso está o primeiro que está traduzido, é isso, metamedicina, cada sintoma, uma mensagem, é claramente o primeiro livro a ler se uno quer saber de metamedicina. Bom, Valério, eu Manu, tenho perguntas. pergunta aqui, ó. A primeira que eu estou localizando foi da Nazaré. Eu não sei se ela quer perguntar, mas eu vou ler aqui. Qualquer pessoa pode passar por um tratamento de metamedicina? Ou deve ter algum diagnóstico específico? Olha, em metamedicina a gente não faz diagnóstico. A pessoa vem já com um diagnóstico, a pessoa vem já com alguns sintomas específicos. A gente não tem raio-x, TAC, nada disso. A pessoa vem e diz, eu tenho um problema no lombar. Também não pode ter feito nenhum TAC e trabalhamos lombar. Pero a pessoa diz, eu tenho um tema na quinta lombar e na primeira do sacro, é um trabalho mais pontual. Pero se a pessoa diz, eu tenho um problema no lombar, vamos trabalhar o lombar. Se a pessoa chega e diz, tem um problema na quinta lombar e na primeira do sacro, é um trabalho mais específico. Então, se a pessoa vem já com algumas claridade sobre qual é o sintoma, ou tem algo muito específico, não tem problema. A pessoa vem e diz, tenho dor aqui nos ombros. Não. Trabalhamos dor nos ombros. Isto pode ser tendinites, isto pode ser dor muscular, isto pode ser outras coisas, várias coisas. Se a pessoa chega já com um diagnóstico dizendo tenho tendinites, vamos diretamente a trabalhar tendinites. Senão vamos trabalhar mais em geral e vamos ver qual é a causa emocional que chega disso, ok? Na verdade, o diagnóstico específico, né, se é uma tendinite ou uma dor no ombro, como ele poupa tempo nas perguntas, mas não é que você precisa ter o diagnóstico para fazer as perguntas. O terapeuta vai perguntando, e ele vai separando mais ou menos, é mais nesse aspecto emocional que está pegando, porque cada tecido, órgão do corpo tem, puxa para uma emoção, mais ou menos, né? Tem mais ou menos um pouco a ver com isso, né, Valéria? É isso mesmo. Eu acho importante, desculpa, meninos, eu acho importante também lembrar sempre que a metamedicina não é só sobre doenças, pessoal. Isso. Ela traz qualidade de vida. Então, muitas pessoas procuram a metamedicina para questões de abundância, para questões de felicidade, de relacionamentos. Então, são todas as coisas que estão atrapalhando de algum jeito. Aí a metamedicina ajuda a buscar, não necessariamente doenças físicas, né? É isso. Tem livro específico. Tem um livro, por exemplo, Abro a Porta à Abundância, onde a Cláudia explora
todas as crenças, todas as programações que está atrás de uma pessoa está com tema de dinheiro, com tema de fracasso, com tema de não conseguir realizar o seu potencial. E tem que ver com o desenvolvimento do potencial criador, e tem que ver com o acontecimento, tem que ver com o seu sistema familiar, mas ela explora, não, desenvolve o trabalho de metamedicina específico por isso. Assim que, realmente, eu espero que pronto se possa traduzir um livro que para mim foi fundamental. Eu tive muitos problemas de relacionamento, dependência, então para mim foi fundamental, que é um livro de metamedicina e relações afetivas, porque a Cláudia também, ela disse, eu era dependente afetiva e trabalhei 10 anos antes com a metamedicina para me curar disso, e depois que ela trabalhou, é como o livro chegou como um fluxo, como uma canalização de um trabalho que ela fez de 10 anos com ela mesma. Ela disse, se eu conseguir sair com a metamedicina da minha dependência afetiva, eu posso escrever um livro e ajudar muitas pessoas a sair da dependência afetiva, que afeta a vida de muitos casais e de muitas pessoas. Então, como falou a Ale, a metamedicina não trata, é mais conhecida pelo tema das enfermidades, porque as pessoas nos chamam sempre, em última instância, quando tem problema crônico, que já a medicina alopática não sabe o que fazer, aí diz, vou provar o cara aqui. Mas se a gente, repito, faz um trabalho preventivo, a metamedicina é muito poderosa. Manu, mais pergunta? Sim, teve também a pergunta do Gilson, que é meu amigo de infância. Ele perguntou se tem alguma relação com a constelação familiar do Bert Hellinger. Não, nenhuma. É um trabalho totalmente distinto e falo com consciência porque eu sou formado também em constelação e não tem nenhuma relação com a constelação. É um método totalmente distinto. Bom, a Carol, também minha amiga de pós-graduação, perguntou qual a preparação, formação para ser profissional da metamedicina. Olha, a Cláudia Renville não coloca limitações, mas tem pessoa que se converte em consultor em 3 anos e tem pessoa que depois de 8 anos ainda não recebe a certificação. Ora, é claro que uma pessoa que tem conhecimento de anatomia, biologia, porque sobretudo a pessoa que quer trabalhar com enfermidade, é um plus, mas tem pessoa que sabe muito bem isso, aprende a técnica e ainda não recebe a certificação, porque a Cláudia mesmo, a fundadora mesmo da certificação, ou o Ivan, que é o diretor da formação, e ele não olha só isso. Ela disse, a técnica não é tudo. Se falta a conexão do terapeuta com o paciente, se falta o elemento da compaixão, se falta o elemento de não julgar, não funciona a técnica, nenhuma técnica funciona. Então, você pode também fazer uma técnica perfeita e ela vê que você não está pronto emocionalmente, porque tem que fazer trabalho você mesmo antes e tampouco certifica. Então, quero dizer que ela é muito amorosa no seu feedback e, sim, se a pessoa conhece de anatomia, pim, pum, pam, pero, repito, a ideia para as pessoas que não conhecem é que o Manu, que é médico, possa fazer também um workshop de final de semana para dar algumas informações importantes, básicas sobre a anatomia e sobre que possa ser útil para as pessoas que não vêm do mundo médico, biologia, o que seja, não? Fisioterapeuta. Então, a ideia também é de criar um workshop para as pessoas que querem trabalhar com a metamedicina, mas que vêm da outra área, naturópata, terapeuta, integrativo, reiki, tudo bem. Então, repito, tem 280 consultores de metamedicina no mundo, não muito. A Cláudia é aberta. Eu vi consultor de metamedicina fazer coisa incrível na área de trabalho social, educação, mas, repito, a maioria dos consultores são na área de enfermidade. Manu, mais pergunta. Dá para perceber que a Cláudia, ela, na hora de certificar, ela realmente certifica se você tem esse aval dela, né? Não é uma coisa que você faz um curso e está aprovado só porque fez, não é que todo mundo ganha o diploma. Isso nós estamos falando lá do Meta 4, isso só tem na Itália e na França, sei lá onde que tem. Vamos ter no Brasil, por 2023. Por enquanto. Claro, a minha ideia... Vamos ter no Brasil, 2023. A gente já quer, isso, 2022, ano que vem, já trazer o Meta 1, que é o primeiro passo dessa formação. E aí já começa. A gente precisa formar a turma e eu tô dentro dessa turma.
que a minha turma no Uruguai foi interrompida por essa pandemia. Pelo lockdown, o fechamento do aeroporto. O lockdown me expulsou do Uruguai ano passado, aí eu estou aguardando a turma brasileira. Então, gente, estão convidados a participar comigo do Meta 1 ano que vem, mas para isso tem que fazer o LME, que é outubro, novembro desse ano. Eu já fiz 2, e realmente é muito interessante você pegar um sintoma teu e durante um final de semana tomar essa consciência e fazer um trabalho muito lindo de observação e de é bem amoroso, assim, sabe? De ressignificar aquilo e poder liberar aquilo. É bem legal ver as liberações acontecendo, são turmas pequenas, tá? De quanto é a turma, Valério? 12? Máximo 10 a 12 pessoas. São turmas pequenas, então formam um grupo bem gostoso para a gente se cuidar em grupo. É bem legal. E esse é o primeiro passo para depois começar a caminhar nesse mundo lindo da metamedicina, né? A Sol também tinha feito uma pergunta parecida. Estão perguntando bastante sobre a formação. E o Gilson perguntou de novo sobre se já existem profissionais formados no Brasil. Como temos acesso a esses profissionais? Não, infelizmente não temos. Eu espero que pronto, Gilson, você seja um destes profissionais. Então, bem-vindo no Seminário de Liberação da Memória Emocional, bem-vindo no Meta 1. Eu sonho com ter uma comunidade grande no Brasil. Eu não vivo no Brasil, mas sonho com ter uma comunidade lidada por vocês de metamedicina no Brasil, porque acho, para mim, mudou a minha vida. Então, espero que possa ajudar também alguém de vocês. Manu, mais pergunta? Deixa eu dar uma ajuda aqui, ó. Próxima pergunta. Tendência à obesidade, por exemplo, compulsão alimentar, que não deixa de ser um vício, pode ser tratada pela metamedicina? É uma pergunta da Carol. Claro que sim. A obesidade, tanto no livro da Cláudia, tanto no dicionário, Cláudia tratou em várias possibilidades. É um tema que eu também trabalho desde muito tempo e tem causa muito distinta. Eu identifiquei causa em algumas mulheres, por exemplo, abusos sexuais, e comigo, por exemplo, a minha tendência sobre o peso tem que ver com um tema de proteção, com o tema de haver passado na infância muitos momentos não se me sentido protegido, então esta capa de gordura é a minha forma de proteção. Então, isso sim se pode trabalhar, Alessandra, e tem várias. É um mundo muito grande o tema da obesidade, porque tem causas emocionais muito distintas de pessoa a pessoa, de história de vida a história de vida. Tem pessoas perguntando sobre o livro, eu já expliquei aqui no chat, mas vamos dizer de novo. O livro está à venda nas grandes livrarias, nas grandes redes, mas quem se inscrever no programa, o Manu vai colocar para vocês aí o link agora, depois a gente vai mandar por e-mail também. Quem se inscreve no programa recebe gratuitamente esse livro que está em português, o Metamedicina, Cada Sintoma, uma Mensagem. Valério, outra pergunta, da Carol também. Como a metamedicina conversa com o método ADI-TIP, abordagem direta do inconsciente? Não conheço este método, então não posso dizer nada. Carol, não conheço este método. Carol, se você quiser explicar um pouco melhor para a gente o que é esse método, a gente consegue te responder melhor. Da Larissa, a metamedicina é como a biodecodificação? Não, já expliquei várias vezes em várias conferências. A metamedicina nasce por Claudia Renville, é uma microbióloga médica do Canadá, 1985. Pensamos então, entre a biodecodificação, conheço porque também leio algo sobre isso, nasce com o doutor, não com o Dr. Hammer, mas com Christian Fletch, que é um terapeuta francês, 1992. Tem algumas coisas que se parecem na parte de interpretação das enfermidades, mas o processo é muito distinto de trabalho, e falo porque participei também do seminário de biodecodificação com Christian Fletch. Então, são processos distintos, tem como objetivo provavelmente o mesmo, é acompanhar as pessoas a identificar a causa das enfermidades, mas a maneira de trabalhar é muito distinta. É muito distinta. São dois. E a metamedicina nasce em 1985, antes da biodecodificação. A biodecodificação nasce em 92. Então, são coisas bastante distintas.
a metamedicina é inspirada sobre alguns trabalhos da Louise Hay, não sei como se pronuncia em português, Louise Hay, mentre a biodecodificação é inspirada da nova medicina germânica do Gerd Hammer. Então, são dois canais distintos, não é como dizer, ao início do século XX tinha mais de 1000 pessoas que estavam construindo carro nos Estados Unidos, mas depois só 2 ou 3 empresas. Então, no mesmo tempo, tinha pessoas distintas em parte diferente do mundo trabalhando este tema, mas os métodos são muito diferentes. Tá bem. Agora tem uma pergunta bem grande aqui do Gabriel Alessi. Gabriel, você quer fazer a pergunta ou eu leio aqui? Abre aí o microfone se você quiser fazer, senão eu leio. Bom, vamos lá. Na área do direito, estudamos em criminologia Garofalo, Ferri e Lombroso, que dizem que o delinquente poderia possuir agentes biológicos identificadores de um agente criminoso. Sabemos que restou ultrapassado o entendimento que não se trata de agentes biológicos que podem identificar o criminoso, e sim suas variantes psíquicas, e que em determinado momento de sua vida algo acontece que faz o criminoso surgir, devido a acontecimentos com familiares, ambiente social e etc. Qual a visão da metamedicina quando se tira a visão do criminoso e põe como paciente? Como seria o tratamento em casos de direito penal? Olha, tratamento em caso de direito penal, você que me tem que ajudar, porque eu não sou um experto em direito penal do Brasil. Mas conheço os estudos de Lombroso, estamos muito longe. A metamedicina tem mais caráter epigenético, não sei se as pessoas conhecem a epigenética, então a influência dos ambientes, a influência das famílias, os fatos e os eventos que têm a ver com esta vida. Tem também uma parte da metamedicina, mas uma parte só avançada que está aberta para as pessoas abertas com isso, que tem um processo que se chama liberação da alma. Nós em metamedicina também acreditamos nesta espírito, corpo e alma. Pero, repito, para a gente é muito fácil. Vem umas pessoas e tem um tema para trabalhar. Pode ser um criminal, este é um tema de direito penal, de uma pessoa que tem um tema de pedofilia, não? Falo, por exemplo, de um cliente que trabalhei e, sem julgamento, acompanhei essas pessoas a ver como essa pessoa foi abusada na sua infância, muitas vezes. E como essas pessoas depois se convertiu em um carrasco, abusando muitas vezes. Então, muito frequentemente, um criminal ou não, um pedófilo, uma coisa tão monstruosa como a pedofilia, é dentro da sua criança interior, é uma criança abusada, machucada, e criou esta reação de raiva, de fúria, de horror, não contra o sistema, não contra os pais que abusaram dele, contra outra criança. E esta é a sua maneira de sobreviver. Então, esta criança teve a coragem de começar a trabalhar. E tema muito controvertido, muito complicado. Ora, eu vou indagar a parte criminal penal? Não. Essa pessoa vai ser criminada, vai em cárcere, vai ser condenada toda a vida. Mas, de um ponto de vista terapêutico, é um tema distinto. Então, eu não posso te falar do tema criminal. Sem dúvida, Lombroso não existe isso. A gente não identifica em base aos sinais do corpo, não. Tudo começa com uma tomada de consciência. Também um criminal, também uma pessoa que foi carrasco, tem uma tomada de consciência, pode fazer um caminho de autocura. Se não tem tomada de consciência, não tem cura. Você pode colocar este criminal nas cárceres toda a vida, ele vai quedar com esta ferida e vai quedar criminal. Não tem nada para fazer. Então, não, a minha resposta não é de penal, mas de terapeuta. O Gabriel está agradecendo aqui a resposta. Manu, acho legal você explicar esse desconto que você colocou no link para as pessoas. Tem um link, eu coloquei aqui um link para quem quer participar do seminário, que já tem 2 turmas esgotadas. O link já leva direto para a plataforma de pagamento. Ele tem R$100 de desconto, vale até domingo, e ele inclui o seminário, o livro e as aulas preparatórias. O Valério
Na verdade, esse valor no mundo todo é um valor do Seminário de Liberação de Memória Emocional. Aqui no Brasil, Alessandra e Valério decidiram fazer um programa mais de iniciação do projeto no Brasil, né? Então, foi incluído um livro no valor do curso, que não é dado, geralmente o livro é vendido lá no seminário, obviamente, mas esse livro já está incluso para a gente já ir se preparando para aquilo que vai acontecer em outubro e novembro. E também tem aulas, todo mês o Valério está tendo 2 encontros com a gente, com perguntas e respostas e com temas preparatórios da metamedicina, temas bases, fundamentais da metamedicina, e está sendo bem interessante essas aulas. Essas aulas ficam gravadas para quem não pode comparecer e participa do programa, claro. São conferências online que estão incluídas, né, no valor desse programa. É isso mesmo. Valério, mais uma pergunta da Larissa. Existe formação em metamedicina na Argentina? Não, não existe. Tentamos de fazer algumas coisas na Argentina 2 anos atrás, porque sendo aqui no Uruguai, a gente é muito perto, mas não conseguimos, não encontramos o Manu, não encontramos a Alessandra, não conseguimos de encontrar, de construir uma mini comunidade para depois colocar alguma sementinha e fazer crescer. Encontramos pessoas muito entusiasmadas, mas depois a crise da Argentina, a crise do pesos, tudo foi muito limitante, infelizmente. Mas estamos retomando o trabalho aqui no Uruguai, depois do lockdown. Tem um consultor aqui de metamedicina no Uruguai, que se chama Cristina, e ela é médico veterinária, mas trabalha muito tempo com metamedicina. Ela está recomeçando agora o trabalho forte aqui no Uruguai e aberto a todo mundo de quem fala espanhol, tanto de sessões individuais quanto de seminário de liberação da memória emocional, que ela está começando a fazer online, para todo mundo, Argentina, Chile, México, Espanha. Eu não amo muito online, também se agora estamos online, mas para mim o seminário presencial fica perto das pessoas, o contato emocional, o trabalho profundo que a gente faz, você pode fazer online, mas eu amo trabalhar aí, na presença da energia, não? Então, por isso, se não vamos ter outro lockdown, outra loucura como isso, adoraria vir no Brasil presencialmente e fazer mais seminários possível. Mas a minha companheira, a minha colega, ela está também abrindo as possibilidades para quem fala espanhol de poder fazer algumas coisas online a partir, acho, de setembro, outubro, não sei agora. Acho que vai sair isso no Instagram do Latam ou na página de Facebook em espanhol da Metamedicina. Mais na frente, né? Mas eu não participo nisso, é mais um trabalho aqui de Latam, de outros consultores. Oi, a Jéssica está perguntando se tem mais informações sobre o dia que começa, o conteúdo das conferências e quanto tempo fica liberado para assistir. Sim, todas essas informações estão lá no link que vocês clicam, que o Manu passou para vocês. E, na verdade, as conferências que já aconteceram estão lá gravadas, vocês podem assistir quando vocês quiserem. As que acontecem também são gravadas, mas elas acontecem ao vivo. Então, quem quer acompanhar ao vivo consegue fazer perguntas, enfim. E também fica liberado quanto tempo vocês quiserem, tudo tem data marcada já. Quando a gente precisa fazer algum ajuste, a gente fala com todos os alunos. Agora, o Manu vai falar um pouquinho para a gente sobre essa questão das publicações. A Carol perguntou se tem publicações científicas da metamedicina e usando a abordagem da metamedicina. Existem publicações científicas. Carol, não que eu conheça. Não. Não, né, Valério? Não tem. Tem muito médico, sobretudo na Itália, na Europa, que trabalha com metamedicina, mas um tema importante é que a Cláudia é uma pessoa não muito amada do mundo da medicina alopática. Também, se ela é uma bióloga médica e chega da Faculdade de Montreal de Medicina, não é muito amada do mundo farmacêutico, não é muito amada do mundo das fundações, não, Bill e Melinda, não é muito amada do mundo das vacinas. Então, quando você não é muito amado deste mundo de Big Pharma, é difícil ter grants, beca para fazer trabalho. E você tem dificuldade de ter acesso no mundo acadêmico, porque você não tem essa possibilidade. Então, é uma medicina alternativa, realmente alternativa, porque dizer não, que vamos trabalhar a causa das enfermidades sem usar remédio é complicado neste mundo de hoje, não? Que remédio é tudo, algo, não?
Sim e não, né, Valério? Eu entendo esse ponto de vista, mas assim, também provavelmente falta simplesmente empenho de quem faz a metamedicina em ir para as questões acadêmicas. Como são terapeutas e a maioria, eu não sei te explicar o porquê não, mas não é não é só porque vai contra o mainstream, vai contra né, a indústria farmacêutica, assim, eu acho que esse caminho não é só por isso, porque se a gente quiser, é começar a fazer trabalho. O difícil que eu acho, Carol, né, em linhas assim, é difícil na minha cabeça, pode ser que não seja difícil, principalmente você que é uma cientista, mas assim, como são trabalhos muito individualizados, a tua história de vida que entra, né? Então fica difícil padronizar, padronizar mesmo, para a gente criar um grupo de estudo. A gente pode criar com técnica e sem técnica e ver resultados, mas qual sintoma foi pego ali na hora, que ideia que foi explorada, aí eu já não sei como que a gente deixaria isso mais fidedigno. Mas claro que isso é possível de fazer. Para dizer um pouquinho mais. E, Carol, se quiser abrir o microfone e falar e dar ideia, por favor. Sim, conversa com a gente. Um pouquinho mais. Um segundo, Ale. Tem uma oncóloga em Itália, bastante famosa, que é também consultora de metamedicina. Ela fez um trabalho profundo na parte de câncer, apresentou um trabalho dela à Conferência Italiana de Oncologia Alternativa, sobre terapia alternativa, apresentou um caso de uma mulher que tinha se curado dos câncer de seio, câncer de mama, com a metamedicina. Mas, repito, a resistência deste mundo é muito grande, independentemente que tem poucos médicos que levaram na frente. Mas este é um caso concreto de uma oncóloga em Itália que fez um trabalho com alguns casos de cura com metamedicina de câncer, que apresentou a uma conferência, e claro, tuve todo mundo contra. Então, não, isto é fantasia. Então, tem tentativa de pessoas que vivem o mundo da metamedicina de se apresentar, mas o mundo alopático, o mundo clássico, tem uma resistência próprio muito forte de mindset, como se diz, de sistema, que diz, não, isto não existe, isto não é possível. Não? Então, eu entendo. Depois, o outro ponto de vista do humano é muito importante, sendo o trabalho individual conectado com a história de vida de uma pessoa, é muito mais fácil fazer uma pesquisa epigenética para ter uma probabilidade de várias situações, em vários casos, mas não tem esse estudo, que é mais um estudo do tipo médico, porque aqui o contexto tem algo muito concreto, que é um sintoma, uma enfermidade, ou um padrão repetitivo, ou uma dependência, e o trabalho individual leva a identificar uma causa emocional. Agora, o tema é dizer, uma causa emocional, se eu tenho este câncer de ovário, é a mesma? Não. Pode ser sempre muito diferente de história de vida, de lições de vida, lições de vida. Então, criar uma generalização, fazer um estudo e dizer, tem 37% de probabilidade e 62%. Como falou o Manu, muito concretamente, muito certamente, é muito complicado, porque trabalhamos na área epigenética, na área de quais são os fatores que influenciam as enfermidades, que são fatores ambientais, pessoais, interpretação da realidade dentro de um contexto. Então, tudo isso complica muito estar dentro, a criar um padrão científico que é repetir na pesquisa, repetir com outro cliente para ver se acontece o mesmo. Não vai acontecer o mesmo, porque o cliente é distinto e a história de vida da pessoa é distinta. Então, temos uma dificuldade, mesmo de como trabalha a metamedicina, trabalha com uma fundação epigenética, e ao mesmo tempo também o mundo da medicina alopática, que claramente está em contra. Não porque é que nem vê isto, é que diz, isto não existe. É próprio, pum, é como estar com um muro em frente. E tudo bem. Nós toleramos todo mundo. Valério, eu quero só responder, porque eu estou muito interessada na abordagem,
porque eu agora estou orientando um aluno que trabalha com essa outra abordagem, a ADI, que me parece muito parecida nesse sentido de estudar o processo saúde e doença a partir da significação e interpretação de emoções, então acho que tem muito em comum. Pelo pouco que eu sei, a ADI também ainda não está bem estabelecida cientificamente, mas relatos de caso têm sido publicados. E, além disso tudo, que é a minha vida atual, eu sou bióloga e trabalhei com desenvolvimento de drogas por mais de 10 anos e larguei esse mundo porque deixou de fazer sentido. Então, o que eu queria deixar um desafio, talvez para você e o Emanuel levarem para a Cláudia, que não desistam de fazer relato de caso, resumo em congresso, nem que não vai ser uma abordagem de 30% das pessoas de câncer respondem, mas vai ser contar o que é a abordagem, o que é o método e os relatos de caso que são individuais. E eu ainda cutuco mais ao desafio, porque aí o meu lado bióloga está aqui pulando na cadeira, que eventualmente dá para ligar relatos de caso a avaliações mesmo de marcador epigenético, né? Por que não? Então eu só quero mandar essa mensagem para quem está aí na linha de frente da metamedicina, para que ela cresça. Olha, Carol, se aqui estava a Cláudia, ela te dizia, se aqui estava a Cláudia Renville, Carol, bem-vinda. Vamos começar? Já como dizer, vai começar? Vamos começar. E, na verdade, o que eu ia dizer aquela hora era isso mesmo, era fazer um convite para a Carol, porque quando apareceu essa pergunta, Carol, eu lembrei que numa das minhas primeiras conversas com o Emanuel vai lembrar disso também, a gente conversou a mesma coisa. Para você ter um estudo científico aqui, você precisa começar, alguém precisa começar. Eu sou bem nerd da academia, o Manu também é, então a gente também procurou esses estudos, a verdade é essa. E eu acho que o Brasil é um terreno muito fértil para esse tipo de estudo, porque a academia no Brasil tem se aberto muito para esse tipo de tratamento paralelo, holístico, enfim, o nome que quiser dar. Então, é como você disse, talvez a gente tenha que procurar o estudo de caso e aí sim fazer traços com os marcadores. Mas é possível. Se você quiser vir com a gente na nossa comunidade, vai ser um prazer. E quem sabe a gente não consegue, né, colocar dentro de um programa de pós-graduação um estudo sério sobre a metamedicina, sim, por que não? Seria fantástico. Ora, obrigada. Não, obrigado a você. Quero falar de um... Carol, obrigado, bom te ver de novo. Não sei se vocês escutaram da nova medicina germânica, do Dr. Hammer, não? Mas este senhor aqui descobriu a relação entre evento traumático e câncer e levou a sua tese de doutorado em frente na universidade, que em um certo momento não foi discutida, foi rejeitada sem ser discutida, uma tese que tinha mais de 20 peer review, cioè de outro oncólogo que tinha leído e disse, uau, sensacional. E esta pessoa foi perseguida por toda a sua vida, até que morreu no ano passado em Noruega. Foi irradiado dos álbuns dos médicos da Alemanha, foi perseguido em todo mundo. Então, eu quero dizer que quem desafiou, o primeiro que desafiou o sistema foi o Dr. Hammer, que eu estudei um pouco da nova medicina germânica, está muito distinta da metamedicina, mas eu realmente admiro a sua coragem, a sua fortaleza em querer perseguir a causa emocionais dos cânceres, foi um dos pioneiros nisso, mas ele terminou morrendo sozinho em Noruega e sendo rejeitado. Ora, bem-vindo aos corajosos que querem começar. E aqui encontram na casa bonita. É aberta ao desafio. Mas quando realmente começamos a desafiar o sistema reage em modo muito duro. Então, eu vou fazer mais um último comentário, Valério, porque eu realmente estou mexida com isso. Eu conheço muito pouco da medicina, nova medicina germânica, vou ler agora, a partir dessa conversa, mas tudo que vocês me contam conversa com uma área científica muito bem estabelecida, que é a psiconeuroimunologia. Isso mesmo. Isso você tem razão. razão. Da aula desse assunto lá na pós de medicina integrativa do Einstein. Então, é isso. A gente já sabe que uma série de abordagens que vão tratar do psico vão impactar a saúde lá na frente. Eu não sei se os caminhos são os mesmos, mas as ferramentas estão aí. Tem marcador, tem escala, tem uma série de coisas. É só fazer. Ora, esta parte é uma parte importante da metamedicina, mas não é toda a metamedicina.
É método muito mais aberto. É uma forma Muito obrigado, de explicar, Carol. é uma forma de explicar que já está sendo muito reconhecida e difundida por toda a ciência, né? Em todos, isso já qualquer médico já sabe, já conhece esse tema, psiconeuroimuno, endocrinologia, mas é interessante que isso, antes desse termo ser cunhado, eles já foram, né, trabalhando isso. E mais interessante ainda é não perceber simplesmente é que a Cláudia, a Nova Medicina Germânica e outras linhas também observaram uma linha qualitativa do estímulo para afetar tal órgão ou tecido. Então, isso que é bem novo, né? Porque não é para esse tipo de abordagem, depende não do estímulo, mas de como aquilo foi recebido, né? Foi interpretado, aquilo vai afetar tal órgão, tal tecido, com tal, não sei. Então, beleza. Mas, finalizando, bem-vindo quem quer pesquisar com a metamedicina, bem-vindo quem quer se formar. Repito, fico na posição tanto da Carol, de curiosidade científica, de querer fazer, e do Emanuel. É um desafio muito grande. Por quê? Porque a gente tem como princípio fundamental o unicum de cada pessoa, não? Unicum em latino, a pessoa é única. E neste unicum, poder fazer um caminho individual que inclui a lição de vida, que inclui a lei de causa e efeito, que inclui psico, neuro, mas é só uma parte, que é a parte de interpretação do sintoma e da parte biológica do corpo, mas só uma parte que a gente usa como gancho para ir na parte mais profunda do inconsciente, ok? Só isso. Mais perguntas? Assim, só para ser mais específico no que eu falei de qualidade, eu ter um torcicolo e entender que foi minutos depois de eu ter tido uma contrariedade, uma discussão com alguma pessoa. Eu saí de casa com a minha namorada para ir no mercado sem querer ir e meu pé não conseguir pisar no chão e eu ter que voltar. E quando eu entro em casa, o pé para de doer. É bem assim, é quando você começa a observar, cara, mas por que eu tô sentindo? Aí você percebe que questão que está envolvida. Então é muito legal ver isso. Eu quero responder melhor aqui a Jéssica, que perguntou de detalhes e cursos. Os cursos, o LME, o seminário, que são 4 turmas no Brasil, as primeiras do Brasil. Vão ser 2 em outubro, 2 em novembro. Vão ser presenciais, as 4 turmas. É que a Lê tá falando 6 que vai ter... Não, vão ter 2 em fevereiro. em fevereiro, 2 em fevereiro. Eu tô ainda nesse ano. Mas tá, vão ter 2 em fevereiro e vai ter um Meta 1 no ano que vem. Tudo bem. Mas, assim, esses seminários vão ser presenciais aqui em São Paulo, tá? São turmas pequenas, 10 pessoas, 12 no máximo, estourando. E já tem 2 preenchidas. Então, quem quiser, eu pus aqui o link com desconto. Eu pus aqui um outro link que você pediu mais detalhes. Esse outro link tem a parte de descrição melhor, mas ele não tem o desconto, tá? O desconto tá ali em cima. Eu vou colar de novo o link com desconto para quem quiser. E tem mais algumas perguntas aqui, Valério. Por favor. Tem gente falando se existe uma ferramenta para a liberação da memória emocional. Se sim, como funciona. Bem-vindo ao Seminário de Liberação da Memória Emocional. Você vai aprender isto, o que significa liberação da memória emocional. Não vamos explicar tudo, deixamos um pouco no mistério, não? Mas já falei antes que não usamos hipnose, não usamos regressão, usamos um caminho de consciência entre um adulto com uma tomada de consciência e o caminho que tem que fazer no lugar difícil onde ele tem que ir. Então, é realmente algo onde a pessoa está consciente, vive como se está revivendo esta realidade. Não tem hipnose, não tem PNL, não é parte da nossa ferramenta. Mano, o que mais? O que mais? Acho que já está na hora de dormir. Então, as outras são todas muito obrigado a todo mundo. Feliz de ter muitas pessoas interessadas. Qualquer pergunta a mais que queira enviar, por favor, envia para a gente, para a Alessandra, para o Manu, para mim, na página Instagram, na página Facebook, por e-mail. Está tudo disponível. E espero ter todos vocês ao próximo Seminário de Liberação da Memória Emocional em São Paulo, em novembro.
e depois também em fevereiro. E quem está interessado a acompanhar outros no caminho da metamedicina, o primeiro módulo de formação, não comigo, com Ivan, vai ser em março, acho segunda semana de março, mas vamos lançar as datas nas próximas semanas. E muito, muito obrigado a todos os participantes. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Manu, pela organização do evento. Obrigado a todos também. Tem muita gente que eu conheço aqui, muita gente que eu gosto demais, que eu tenho bastante carinho. Bom ver o rostinho ou o nome de vocês, pelo menos. Obrigado por estarem aqui presentes até agora. Obrigado, Valério, por mais uma vez ter dado uma aula para a gente. Não sei, você está no Uruguai hoje, né? Porque hoje estou no Uruguai. Estava em Barcelona até outro dia e o cara também está viajando o mundo inteiro, mas ele para porque esse projeto aqui no Brasil é muito importante para ele. Então, muito obrigado. É o mais importante. Não é muito importante, é o mais importante. E eu agradeço porque eu tô louco para isso acontecer. Como eu disse, o meu curso foi interrompido, então eu quero continuar isso aqui no Brasil e eu estou convidando todo mundo que está aqui para estar junto na minha turma o ano que vem. E obrigado, Ale, por estar ajudando a organização, a Fer, e todo mundo obrigado que está aqui, Fernanda, a Beth, a Sol, que também agitou bastante gente hoje. É isso. Boa noite a todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau a todo mundo. Obrigado. Tchau.